Oração contra a procrastinação. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Meu irmão, minha irmã, meus amigos que andam comigo aqui em oração diariamente, que me acompanham às manhãs, às noites, pessoas com quem juntos temos construído um exército de oração, de intercessão, de clamor, de adoração, de súplicas, de ações de graças. Pessoas que buscam na sua angústia, na sua aflição. Meu amigo, minha amiga, prezado ouvinte, prezada ouvinte, eu quero dizer que é um privilégio poder partilhar intimidade com Deus junto contigo diariamente. Vamos orar hoje contra a procrastinação, palavra com nome difícil e que expressa a atitude de protelar as coisas. Você, eu tenho certeza, sabe o que é procrastinar. É o deixar para depois, é o adiar. De certa maneira, isso é até um comportamento normal quando estamos ali fazendo uma seleção de que atividades, de que trabalho, de que tarefa eu devo priorizar. Se isso for alguma coisa que é um sequenciamento, uma ordenação e depois você voltar àquilo que foi adiado, tudo bem. Mas isso é um problema, mas isso se torna um problema quando começa a acontecer corriqueiramente, o tempo todo. Quando isso começa a te prejudicar. Quando a demora, a delonga, o adiamento é contumaz, é contínuo e acerca de coisas que são vitais, que deveriam ter sido feitas já, na hora, agora, que são prioridades. Muitas pessoas procrastinam as mudanças de vida que precisam mudar. Muitas pessoas procrastinam a decisão de mudança de um emprego, de uma casa, o sair de uma situação, de um pecado, de um vício, de um relacionamento que desagrada a Deus, de uma situação, de um embaraço. Sabendo o que tem que fazer, não faz. Deixa para depois e depois e depois. Muitas pessoas que precisam consertar determinadas coisas na sua vida, na sua alma, no seu caráter, nas suas relações, ou até materialmente falando, nas suas casas, nos seus carros, nos seus bens, e não aplicam o uso da boa mordomia e procrastinam, deixam para depois, e nunca chega a hora de fazer o que se deve ser feito. Certamente você já procrastinou na sua vida. Talvez ocorra pontualmente, mas pode ser que você seja um procrastinador e reiterado, que não para, que não muda, que não consegue sair dessa situação. E isso vai causando uma bagunça, uma desordem na tua vida. E às vezes nós somos vítimas também da procrastinação. Causas nossas que não são julgadas, respostas que esperamos e que não vêm, soluções para questões que levantamos que não aparecem, assuntos concernentes à nossa vida que não vêm as respostas. Isso trava, causa angústia, sensação de injustiça, pensamento de desistência. Eu quero orar contigo nesse momento contra a procrastinação, sendo nós agentes dela ativos ou vítimas da procrastinação. Vamos orar por isso? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero convidá-la também a refletir na passagem bíblica no capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Vamos ler na voz do pastor Cornélio Augusto.
2 Tessalonicenses, capítulo 3. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Deus, nós oramos contra a procrastinação nesse momento. Aquela que pode estar acontecendo nas nossas vidas, condutas, dia a dia, no nosso caminhar contigo, na nossa jornada de fé, nos nossos estudos, naquilo que precisamos consertar dentro das nossas casas, seja materialmente falando ou espiritualmente, os hábitos que precisamos mudar, as situações difíceis que precisamos confrontar, os consertos que precisam ser feitos nos relacionamentos, na vida para contigo, as mudanças de atitude nos nossos trabalhos, quem sabe até a mudança de trabalho, de caminhos, o comportamento nosso em relação a familiares, a situações. Deus, quantas vezes decisões estão pendentes há muito tempo, caixinhas pretas dentro do nosso coração, do nosso ser, da nossa alma, áreas, quartinhos escuros, trancados, que não deixamos ninguém entrar. Há tempos que aquele assunto está ali pendente, mal resolvido, não confessado, um pecado escondido, uma falha cometida, um conserto no relacionamento, um ajuste, um perdão que não é dado, não é liberado, uma relação que não é discutida, uma obra que precisa ser feita, um projeto que precisa ser entregue, um trabalho que precisa ser concluído. Meu Deus, nós oramos nesse momento por todas essas situações que têm sido postergadas, adiadas, que não têm sido contempladas, que não têm sido atitudes que não são tomadas, falas que não são ditas, mudanças na vida devocional, na caminhada com o Senhor, que não acontecem nunca. Senhor, nós oramos nesse momento contra toda a procrastinação, contra todo adiamento, todo prolongamento, contra todo deixar para depois. Nós oramos nesse momento, Senhor, contra esse mau hábito, contra aquilo, Senhor, que é errado, contra aquilo que prejudica, que
que não se resolve nunca, que não se acerta nunca, que não se modifica nunca, que não é confrontado nunca. Nós oramos contra a procrastinação no corpo, na alma, no espírito. Oramos contra a procrastinação no campo das decisões, no campo das ideias, no campo dos projetos, no campo dos sonhos. Oramos, ó Deus, contra a procrastinação no campo das finanças, no campo do trabalho, no campo dos estudos, no campo do relacionamento conjugal, marido, mulher, do tratar questões com os filhos, entre os filhos, no seio da família. Oramos contra a procrastinação, Senhor, em decisões, em ações e atitudes relacionadas à vida ministerial, à igreja, em relação à nossa carreira, futuro, trabalho, emprego, posições, em relação à nossa missão, ao nosso chamado, ao nosso dever. Senhor, nós oramos contra a procrastinação intrínseca, aquela que é sutil, que nós nem percebemos que acontece, mas que está ali presente. Nós oramos, Senhor, contra a procrastinação consciente, voluntária, e também, Senhor, contra a inconsciente, involuntária. Oramos, ó Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos, mostre as áreas em que temos procrastinado e nos ajude a mudar, a encarar situações, a resolver o problema, a não deixar para a última hora, a não produzir atrasos, paralisia, prejuízo, miséria, coisas que ficam pendentes. Ajuda-nos, ó Deus, a limpar a nossa lista de tarefas, a resolver as nossas pendências, a entregar o que devemos, a pagar o que devemos, a cumprir o que prometemos, a praticar o que precisamos praticar, a fazer o que temos que fazer. Não nos deixa ser aqueles que vão deixando ser o tempo todo inadvertidamente para depois e o tempo passa. Aquela gaveta que não é arrumada, aquele armário que não é organizado, aquela área da nossa vida que não é tratada, aquele assunto que é um tabu que nós não tocamos e sabemos que precisamos encarar isso a qualquer hora, aquela conversa que precisamos de ter, aquele parente, Senhor, que tem que ser visitado, aquele líder, Deus, aquela ruptura que precisa ser restaurada. Deus, nós clamamos para que não haja mais lugar nas nossas vidas para procrastinação, para o empurrar com a barriga, para o adiamento, para o prolongamento do prazo, Senhor, sem pé nem cabeça, inadvertidamente, como falamos aqui, Senhor, de uma maneira, Senhor, a perder de vista, e que produz todo o atraso, toda a mazela, todo embaraço, toda a atrapalhação, Senhor, na nossa vida, toda a retenção, tudo aquilo que nos faz patinar, não sair do lugar. Dá-nos ousadia, intrepidez, coragem, discernimento, sabedoria para encararmos essas coisas, Senhor, para irmos adiante, para tocarmos os assuntos, para desatarmos o nós, para desenrolarmos esse novelo, para entrarmos, ó Deus, nesses assuntos, para começarmos. E sabemos, ó Deus, que o primeiro passo já é o mais importante da caminhada toda. Oramos, Deus, pedindo força, graça do Senhor, em nome de Jesus, naquilo que está em nós. E oramos também, Deus, por aquelas situações em que temos sido vítimas de procrastinação, de pessoas que não decidem as nossas causas, não julgam os nossos processos, não dão as respostas que esperamos, não dão o aumento prometido, a promoção que já se fez por merecer. Oramos, a Deus, por aqueles assuntos que não são tocados conosco, as perguntas que não são feitas, os embaraços que não são resolvidos. Oramos, Deus, clamando a Tua misericórdia, o Teu livramento, o Teu escape. Assim como não queremos, ó Deus, procrastinar, também não queremos ser vítimas da procrastinação dos órgãos de justiça, da burocracia, da injustiça, da deslealdade, da promessa que não se quer ser cumprida, daquilo que nos favorece. Oramos pedindo a Tua mão sobre todos esses assuntos, Senhor, que são complexos para nós, mas basta um sopro Teu, Deus, e eles serão desembaraçados. Pedimos que o Senhor nos revista, Deus, de uma nova mentalidade, muda a nossa natureza, mexe com o nosso ser, sonda os nossos corações. Muda, Senhor, isso na nossa vida e ajuda-nos, ó Deus, também a termos as coisas que nos dizem respeito e não dependem de nós, onde temos sido vítimas de prolongamentos, adiamentos, procrastinação. Tire esses embaraços, Pai,
para que possamos correr soltos. A tua palavra diz que ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, Deus, a fim de agradar aquele que eu alistou. Nós estamos, ó Deus, envolvidos na boa milícia. Então, assim como nós não queremos procrastinar, também não queremos ficar embaraçados, ó Deus, por aqueles que nos devem, estão pendentes conosco, por situações que não se resolvem nunca. Oramos para que o Senhor nos ajude, Senhor, a encarar também essas áreas, essas situações no ambiente familiar, no campo dos relacionamentos, nos ministérios, na igreja, aquela conversa que precisa ser tida, aquele trato que precisa ser feito, aquele perdão que precisa ser liberado, aquela reconciliação que precisa acontecer. Ó Deus, só o Senhor sabe as áreas em que precisamos de vitória contra toda procrastinação, contra causadores ou vítimas, meu Senhor. Então nós oramos nesse momento com homens, mulheres, pessoas que já se identificaram com esse assunto e precisam, Senhor, de uma solução vinda do alto. Oramos também, Deus, pelos motivos de oração que são deixados diariamente em nossos comentários. Pessoas pedindo, Senhor, saídas, escapes, livramento, recurso, provisão, pedindo que o Senhor livre o negócio, a empresa delas da falência, que o Senhor abra a porta de fornecedores, de novos clientes, de novos negócios, profissionais, ó Deus, que estão em situações complexas, em ambientes de alta competitividade, precisam da Tua graça, do Teu livramento, do Teu suporte, da Tua saída, situações embaraçosas nos lares, na área da saúde, nos vícios, na escravidão. Clamamos solução, libertação, cura, Pai, livramento do alto. E te agradecemos pela oportunidade de te buscarmos aqui diariamente, ó nosso Deus. Assim oramos nesse momento, em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão e minha irmã amados, você é alguém que procrastina ou alguém que faz o que precisa ser feito? Eu não estou falando de ser um atropelador, uma atropeladora, um apressado, um afobado, não. A Bíblia diz que Deus fez tudo formoso ao seu tempo, mas eu me refiro ao outro extremo, ao extremo da preguiça, misturado com adiamento, com prolongamento. Esses dias oramos aqui contra a preguiça e agora oramos contra a procrastinação. Você é alvo de alguém que tem procrastinado? Não é muito ruim isso? São essas duas situações que nós convidamos você, com muito respeito e muito temor, a meditar e refletir se você tem sido um procrastinador e também se você tem identificado áreas em que você tem sido vítima da procrastinação de outros. Aplique essa meditação, ouça a voz de Deus, deixe Ele mudar a sua vida. E também encorajamos você a nos acompanhar seguindo com mais textos sobre esse tema, para fortalecer a sua compreensão nesse assunto, sempre à luz das Sagradas Escrituras. Salmo 31. Em Ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela Tua justiça. Inclina para mim os Teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos encomendo meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem.
Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a Tua bondade que guardaste para com os que Te temem, a qual operaste para aqueles em que em Ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da Tua presença dos desaforos dos homens. Encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.